Pessoal, vamos trabalhar mais um item aí no seu livro, que seria referente à questão de número 71, ok? Em que ele coloca no seguinte enunciado: os tipos de ligações químicas apresentado pelos compostos. Então, ele deu essa sequência aqui, pessoal, que seria os compostos, em que ele vai se referir justamente para que a gente trabalhe o aspecto de ligação e o aspecto de geometria. Eu teria aqui a molécula de amônia, tá bom? Está começando aqui pela molécula da amônia, NH3, recapitulando rapidinho aqui para a gente, é uma combinação química de hidrogênio com nitrogênio. A ligação hidrogênio mais a metal caracteriza a chamada ligação do tipo covalente. É uma molécula do grupo, né, tetraatômica, então ela vai ficar do tipo AX4, essa molécula, e de acordo com a teoria de repulsão, quando você tem moléculas tetraatômicas, a geometria é variável. Ela pode ser tanto piramidal, como ela pode ser do tipo trigonal. No caso do nitrogênio, eu tenho um par de elétrons aqui. Observe, tá vendo? Aqui eu tenho esse parzinho de elétrons disponível, sobrando. A gente chama isso de elétrons não ligantes. Quando você tem esse par, a molécula passa a ser quimicamente polarizada. Os vetores de polaridade vão apontar para o elemento químico nitrogênio. E esses três vetores permitem uma resultante, pessoal. Porque o que a gente chama na química de polar ou não, é quando se tem uma resultante. E quando você tem essa resultante não nula, caracteriza as chamadas moléculas quimicamente o que? Polares. A amônia é polar, por isso que eu posso enquadrar que ela tem ligações polares, é uma molécula de geometria piramidal e tem no seu todo uma estrutura polar, ou seja, uma molécula polar. Eu vou ficar com a alternativa em que apresenta essa molécula tendo covalente do tipo polar. Vamos na sequência. Eu tenho agora a molécula de dióxido de carbono, o antigo, famoso gás carbônico, está aqui, CO2. Esta é uma molécula do tipo triatômica. Revisando, moléculas triatômicas, duas geometrias são possíveis. Angular é a água e a do CO2. A do CO2 é o seguinte, ó, pessoal. O elemento químico carbono, que é o elemento químico central, não tem par de elétrons. Então, quando ele não tem par de elétrons, a geometria é do tipo linear. Eu faço uma pergunta. As ligações químicas carbono-oxigênio são ligações polares? São sim. Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o elemento químico carbono, pessoal. As ligações são polares, mas a molécula não. A molécula não vai ser. Porque no momento que você for determinar a polaridade desse composto, os vetores estão em direções opostas. E aí a resultante é nula. Eu teria um caso de moléculas com ligações polares, mas a molécula sendo apolar. A alternativa que vai corresponder a esse tipo de estrutura seria justamente que seria uma molécula apolar, mas apresentando ligações o quê? Polares. Então, no tocante às ligações, as ligações são covalentes polares, mas a molécula é que vai ser apolar. Então, cuidado quando você tiver que responder seu item, porque ele pede justamente os tipos de ligações, ok? Eu teria aqui uma estrutura química com ferro. Essa estrutura é um composto inorgânico, né? Isso é um óxido, gente. E sendo um óxido, isso aqui é o óxido férrico ou apenas óxido de ferro 3. Combinação ferro-metal com oxigênio, que é ametal. Esse óxido é um óxido básico, é um composto com ligações do tipo iônica. Então ele passaria a ser um composto com ligação iônica.
Eu tenho aqui a molécula de um gás, o Cl2, dois ametais. Dá uma olhada, ó. É uma ligação química de dois ametais, é covalente. Só que é uma molécula biatômica com átomos iguais. Aqui não tem diferença de eletronegatividade. Quando não tem essa diferença de eletronegatividade, ela passa a ser quimicamente apolar. Eu diria que a ligação covalente nessa molécula é apolar. Não há diferença de eletronegatividade. E por fim, eu tenho aqui um sal. Isso aqui é um sal, gente, ó. Ki, potássio, metal, iodo a metal. A função chama-se sal. Iodeto de potássio, o nome desse composto químico aqui. Se é sal, isso aqui passa a ser iônico. Bem, o que ele está pedindo nesse item aqui? Os tipos de ligações químicas. Então, se é os tipos de ligações no sal, ligação iônica, no ametal, na molécula biatômica covalente do tipo apolar, no óxido, ligações iônicas, no CO2 eu vou ter ligações polares, apesar da molécula ser apolar, e por fim a molécula de amônia, em que tem diferença de eletronegatividade. Pessoal, no tocante às ligações, eu ficaria com a alternativa do item A, ok?